Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, sou professora na escola, na rede municipal, na Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello. Sou a professora de ciências de vocês, dos 6º anos neste nosso novo mundo. E hoje a nossa aula vai ser sobre músculos e articulações, tá? A nossa segunda aula. Lembram que na aula passada nós estudamos sobre a questão óssea? Então, hoje nós vamos estudar sobre a questão muscular. Nós vamos dar uma continuidade a respeito da questão muscular, tá? Quando a gente pensa em questão de músculos, o que vem na cabecinha de vocês? Questão de força. Ah, eu sou forte, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a gente tem que lembrar que esses músculos, eles nada são e nada mais é do que nós chamamos nas ciências, em tudo, como tecido muscular. E a principal característica dele é a capacidade de contração e de relaxamento. Então, assim, parem e pensem uma coisinha. Professora, quando eu faço força, eu seguro alguma coisa, o que eu estou fazendo com o meu músculo? Eu estou contraindo ele, eu estou diminuindo ele para que ele fique mais forte, para que eu tenha força. Quando eu solto, eu relaxo, o que eles fazem? Eles entram em forma de relaxamento, então eles não estão mais contraídos, eles estão mais soltos. Então, quando na aula passada que eu falei para vocês a respeito da coluna vertebral e tudo mais, lembra que eu falei que os ossos eles eram capazes de fazer a sustentação dos músculos e dos órgãos? Então, agora, o que nós temos? Nós estamos estudando sobre os músculos. Então, esses músculos, eles estão aonde? Junto de cada ossinho desse, de cada cartilagenzinha. Para quê? Para que o nosso organismo se movimente, para que nós tenhamos força para pegar alguma coisa e tudo mais. Mas, professora, meu músculo ele faz tudo sozinho? Não. Ele sempre está em convergência, ele está em sintonia com o nosso sistema nervoso, porque o nosso sistema nervoso faz com que esse músculo contraia e relaxe, contraia e relaxe, tá? Então, assim, quando nós pensamos e nós olhamos, nós temos músculos em todos os locais do nosso organismo. No rosto, quando a gente sorri, nós temos os músculos, a gente tem um músculo muito engraçadinho que ele chama músculo risório, porque ele faz com que a gente sorria. Nós temos os músculos do braço, que faz com que o nosso braço se movimente ou não e tudo mais. Então, cada musculatura, cada local do nosso corpo tem músculo. Cada ossinho desse, ele tem uma camada de músculo, de tecido muscular, que faz nada mais e nada menos com que o nosso organismo entre em movimento. Ok? Então, assim, quando nós pensamos que nós estamos imóveis, quietinhos, o nosso corpo está totalmente parado. Será que nenhum músculo está movimentando? Vamos pensar? Nós temos movimentos voluntários e movimentos involuntários, que nada mais são também, nada mais é que mensagens do nosso sistema nervoso que faz com que esses músculos se movimentem. Professora, mas eu estou quietinho aqui, eu não estou me mexendo. Será que você não está se mexendo? Você está respirando, seu coração está batendo, você está piscando, você está olhando. Então, nós temos músculos cardíacos, músculos respiratórios e tudo mais que faz com que o nosso corpo tenha a função de vida. Então, quando nós estamos quietinhos, não que os nossos músculos não estão trabalhando, eles também estão trabalhando, mas eles trabalham de forma diferenciada, ok? Então, assim, quando o nosso organismo para, o nosso organismo fica quietinho, nós temos os músculos voluntários e os músculos involuntários. Quem são os músculos voluntários, professora? São os músculos que eu comando para esse meu corpo se movimentar. São as minhas articulações que eu consigo movimentar. Quem são os músculos involuntários? São os músculos que mesmo eu paradinho, quietinho ali, eles estão também trabalhando. Como exemplo, o nosso coração. O nosso coração ele é
todo feito de musculatura, de tecido muscular. Esse tecido muscular, ele trabalha sem a nossa vontade, né? Eu não vou parar assim e falar assim, ai, vou pensar e meu coração vai parar de bater. Não, ele vai continuar batendo, não vai? Então, quando ele está batendo, o nosso cérebro está mandando comando para que ele continue a bater, senão a gente morre, né? E tudo mais. Então, como é que a gente tem que... Qual é a função do nosso sistema muscular? Sustentação, movimentação, e nós temos duas formas. Sistema voluntário e sistema involuntário, tá? Mas assim, quando a gente pensa nas articulações, a gente lembra o quê? Coluna vertebral, que faz com que toda essa musculatura, todos esses músculos, eles estão interligados à nossa coluna também. Então, de alguma forma, eles recebem as respostas e as mensagens dos neurotransmissores. Lembra quando a gente já ouviu falar a respeito dos neurônios? Que são célulazinhas bem interessantes, que elas fazem, que elas emitem tipo um raiozinho, que manda uma mensagem para outra, que manda mensagem para outra, até que chega no local certinho, para que aquele movimento ocorra. Então, assim, o mais importante é a coluna, porque ela vai receber a grande maioria dessas respostas, desses neurotransmissores, que são essas célulazinhas que a gente chama de neurônios, e vai fazer com que esse movimento aconteça. Ah, mas eu demoro? Não, é milésimos de segundo para eu movimentar o meu dedo, para eu movimentar a minha mão, para eu poder me organizar. Então, assim, a coisa mais importante, na aula passada nós falamos o quê? Que o principal dos animais vertebrados é a coluna. E para a questão óssea, para a questão de movimentação, também é a coluna, porque ela recebe todas essas mensagens e ela transmite para o nosso organismo. Ah, uma peculiaridade, uma coisa bastante interessante. Todo mundo já ouviu falar assim, ai, fulano se acidentou e não pode mais andar. Por quê? Em algum determinado local, a coluna, ela não vai mais receber essa mensagem do cérebro e aquele determinado músculo, ele não vai receber essa mensagem e ele não vai fazer o que o cérebro está pedindo para ele fazer, que os neurotransmissores estão transmitindo essa mensagem. É como se a gente tivesse cortado a corrente ali e ele não recebe essa mensagem. Então, a coisa mais importante da questão da musculatura para a gente, nada mais é que receber essas mensagens. A coluna, ela tem um papel muito importante na musculatura, porque ela ajuda a transmitir essa mensagem. E nós temos o quê? Na coluna, nossa coluna ela é dividida em parte superior, partes médias e partes inferiores para retransmissão, tá? Nós temos o quê? A parte da curvatura cervical, que são esses ossinhos aqui que fazem esses movimentos da nossa cabeça. Nós temos a parte torácica, que faz com que os nossos ossos, a gente se movimente. E nós temos a parte inferior, que é a lombar, que faz com que a gente movimente essa parte inferior também, tá? Todos essas respostas, elas são remetidas a quem? Ao nosso sistema nervoso, aos nossos neurotransmissores e tudo mais. Gente, toda essa parte interessante, assim, diferenciada, ela tá bem mais organizadinha. Eu quero que vocês olhem a apostila, leiam com bastante carinho, para que a gente consiga entender melhor essa parte da questão da resposta e da musculatura. Quando nós entramos em movimento, o que a gente leva em consideração? Quando eu faço esse movimento aqui, o meu braço, ele está totalmente aberto, né? Ele está em relaxamento. Quando eu faço esse movimento aqui, o que acontece? Toda a minha musculatura, ela não se fechou. A gente às vezes brinca que a gente quer ficar forte, né? Então, nossos músculos, eles sobem, e principalmente os meninos. Então, quando a gente faz esse movimento aqui, o nosso músculo contrai. Então, ele entra numa outra atividade de contração e de força. É onde a gente acaba tendo essa força que a gente tem. Então, essa articulação, esses movimentos todos, são também chamados de quê, gente? Movimentos
voluntários, ok? Professora, mas lembra que na aula passada você falou a respeito do exoesqueleto? Mas assim, e agora? A cigarra não se movimenta? Claro que ela se movimenta, mas ela tem o quê? Toda a estrutura óssea dela é diferenciada e ela tem internamente dela o exoesqueleto, não é? Com que eles fazem com que todo esse movimento dela também seja diferenciado naquele exoesqueleto dela. Ela vai ter as respostas também de neurotransmissores? Vai, só que de uma forma mais diferenciada, mas os movimentos ela vai continuar fazendo do mesmo jeito. A minhoca, lembra da minhoca que eu falei na aula passada também? Que ela tem os anéisinhos e ela vai se movimentando? Da mesma maneira também, ela também tem musculatura e essa musculatura ela vai contrair e ela vai entrar em relaxamento, ela vai contrair e vai entrar em relaxamento. Então, todos os animais, todos os seres vivos, eles têm um sistema muscular diferenciado e todos eles vão receber mensagens de neurotransmissores que vêm a partir do sistema nervoso e faz com que esse movimento aconteça. Quem são os movimentos, gente? Movimentos voluntários e movimentos involuntários, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão. Nós temos movimentos voluntários, que são os movimentos que nós pensamos, que nós fazemos com que o nosso organismo movimente, que os nossos músculos entram em contração e relaxamento. E nós temos os movimentos involuntários que fazem com que este movimento aconteça. Quem são os involuntários? Os nossos órgãos que possuem musculatura também e fazem com que estes órgãos movimentem e o nosso coração bata, o nosso pulmão respire, nosso intestino faça todo o trabalho dele. Todos os nossos órgãos têm um sistema muscular, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Eu quero que vocês estudem, olhem com bastante carinho na apostila e veem toda essa parte de organização que eu falei, tanto do sistema muscular como do sistema nervoso e também a parte do quê? Dos axônios, que são os nossos neurotransmissores que fazem com que os nossos músculos se movimentem, tá? Eu quero que vocês continuem se cuidando, continuem estudando bastante e a gente se vê na próxima aula.